Na enfermaria reinava um silêncio opressivo, quebrado apenas pelo som monótono e imparcial dos aparelhos conectados ao corpo de Alice, de 9 anos. Simon, pai da menina, estava sentado em uma cadeira, seu terno caro, amarrotado pelas noites sem dormir, contrastando com a desesperança ao seu redor. O olhar do homem não se desviava do rosto da filha, escondido sob uma máscara de oxigênio, e ele sentia apenas uma fria impotência que nada poderia superar, nem sua riqueza, nem os avanços da medicina moderna. A porta da enfermaria se abriu silenciosamente, e um menino, não mais velho que Alice, entrou. Sua magreza era quase doentia. O casaco velho e gasto pendia nele como um saco, e seus olhos grandes, sábios demais para sua idade, examinavam atentamente o quarto. Ele se aproximou da cama e parou, fixando na menina um olhar tão concentrado que parecia tentar penetrar em sua mente com o poder do pensamento. Simon, absorto em seus pensamentos, não o notou imediatamente. Quando virou a cabeça, ficou chocado. Seu primeiro impulso foi chamar a segurança, mas o menino falou, e sua voz baixa, mas incrivelmente segura, fez o homem parar no lugar. "Desligue todos os aparelhos", disse ele com segurança, sem tirar os olhos do rosto pálido de Alice. "Sua filha vai sair do coma." Simon ficou em silêncio, tentando entender o que estava acontecendo. O menino estendeu o braço magro e apontou para as telas, onde linhas verdes piscavam. "Por causa de todo esse barulho, ela simplesmente não nos percebe", continuou ele. E, antes que Simon, atordoado, pudesse dizer qualquer coisa, lançou-lhe um olhar fixo. "E mais, ela está esperando pela cobra vermelha." A vida de Tobias era repleta de noites frias e dias de fome. Mas, alguns meses atrás, uma centelha de esperança acendeu em sua vida. Ele fez amizade com Alice, uma menina solitária de uma casa majestosa, e eles compartilhavam encontros secretos em um parque abandonado, onde sonhavam com o oceano distante. A visão daquele horizonte azul tornou-se a promessa comum que os unia. Naquele dia trágico, quando Tobias a esperava no lugar de sempre, seus olhos testemunharam uma cena terrível. Um carro atropelou a menina que corria em sua direção. Um medo primitivo o fez se esconder. Mas o sentimento de culpa não o abandonou por 3 semanas, até se tornar insuportável e levá-lo a procurar o hospital com a esperança desesperada de que só ele poderia trazer Alice de volta. O aperto de Simon se soltou, dando lugar a um movimento rápido, quase animal. Ele pulou da cadeira e apertou o ombro do menino com força, como se temesse que ele desaparecesse tão repentinamente quanto aparecera. Tobias estremeceu, mas não resistiu, seus olhos fixos em Alice. "Quem é você?" perguntou Simon com voz rouca, como se sua voz tivesse ficado presa devido ao longo silêncio. "Como você conhece minha filha?" O menino permaneceu em silêncio, não cedendo às persuasões. Simon, com a mão livre, apertou o botão para chamar a equipe. Logo, a enfermeira Isabel entrou no quarto. Uma jovem mulher com uma expressão gentil, mas um pouco cansada. Olhando em volta e vendo a situação incomum, ela parou na porta. "Sr. Gray, há algo errado?" perguntou ela, olhando do homem indignado para o menino, cheia de horror. "Chame o doutor Shaw imediatamente", ordenou Simon severamente, sem soltá-lo. "E a segurança, para que ele não possa ir a lugar nenhum." Isabel acenou com a cabeça em silêncio e saiu. Depois de um tempo, a doutora Helena Shaw entrou no quarto, acompanhada pela enfermeira e 2 seguranças. Era uma mulher de uns 50 anos, com um rosto impassível, sem qualquer emoção, exceto a seriedade profissional. "Eu me certifiquei de que ninguém o incomodasse", anunciou ela, olhando para Tobias com um olhar frio e avaliador. "O que esse menino está fazendo aqui?" "Ele afirma que Alice acordará se todos os aparelhos forem desligados", respondeu Simon imediatamente.
O rosto dela ficou ainda mais severo. Ela olhou rapidamente para os monitores e se virou para Simon. Isso é um absurdo, além de perigoso. Simon, você é uma pessoa inteligente. Desligar os aparelhos de suporte à vida vai matá-la. O cérebro não demonstra atividade suficiente para acordar. Mas ele a conhece, tenho certeza disso. Insistiu o pai. Diga quem você é, repetiu ele. Levem-no para fora. A doutora Shaw acenou discretamente para os seguranças. Descubram de onde ele veio. Não deixem que incidentes como este os distraiam. Quando o segurança deu um passo à frente, Tobias voltou a falar, dirigindo-se diretamente à médica. Não percebe o medo dela? Ela está ouvindo você e está apavorada com esses sons. Havia tanta convicção em sua voz que Simon tomou uma decisão espontânea. Ele acenou com a mão, impedindo os seguranças. Esperem, levem-no ao meu consultório. Eu mesmo vou conversar com ele. Simon, isso não é lógico, objetou a doutora Shaw, sua voz adquirindo um tom severo. Você está em um estado de estresse. Eu pago uma quantia considerável por tratamento nesta clínica, Helena, respondeu Simon bruscamente, seu tom soando firme pela primeira vez em muito tempo. E vou falar pessoalmente com ele. Certifique-se de que ninguém nos perturbe. O escritório de Simon, com seus móveis maciços de carvalho e poltronas de couro, parecia uma reminiscência de sua antiga vida poderosa. O segurança conduziu Tobias rudemente para dentro e fechou a pesada porta atrás dele. O menino, encolhendo a cabeça entre os ombros, parecia ter se dissolvido naquele espaço, sua fragilidade ainda mais evidente contra o pano de fundo da luxúria opressiva. Simon, sentando-se à mesa, sentiu por um instante a familiar sensação de controle e apontou para a cadeira à sua frente. Sente-se. Não vou fazer nada de mal. Vamos apenas conversar. Tobias aproximou-se com apreensão e sentou-se na ponta da cadeira. Como você se chama? Começou Simon, tentando manter a calma. Tobias. Tudo bem, Tobias. E como você conhece minha filha? O menino, inclinando a cabeça, respondeu em voz baixa. Somos amigos. Amigos? Simon sorriu. Alice tem amigos do seu grupo. Ela certamente teria mencionado você. Ela não teria mencionado. Era nosso segredo. Nós nos encontrávamos no parque antigo, atrás da sua propriedade. Ela achava aquele lugar chato. Dizia que era como um museu abandonado, onde tudo era proibido. Essas palavras o impressionaram pela precisão. Simon franziu a testa. Tudo bem, vamos admitir. Mas o que você quer dizer com aparelhos? Não é loucura. Tobias ergueu a cabeça. Seus olhos brilharam. Ela não consegue acordar por causa do barulho deles. Eles a impedem de ouvir o que realmente precisa. Eles mantêm suas funções vitais, disse Simon, cansado. Os médicos não sabem da nossa promessa, sussurrou Tobias baixinho. Alguém bateu delicadamente à porta. Era Isabel com uma bandeja com um prato de sopa quente e um copo de leite. Desculpe, achei que ele estivesse com fome, disse ela, colocando a bandeja na mesinha ao lado de Tobias. O menino olhou desconfiado para a comida, mas pegou o copo e começou a beber com voracidade. Às vezes, o que ajuda é aquilo em que você acredita, e não o que os aparelhos mostram, disse Isabel baixinho, antes de fechar a porta. As palavras da enfermeira e a história do menino abalaram a confiança inabalável de Simon. Ele olhou para a criança, que já havia esvaziado o copo, e com uma nova entonação penetrada pela dor perguntou: Que promessa? Conte-me. Tobias encontrou seu olhar. Nós prometemos que veríamos o oceano. Ela nunca o viu. Ele se lembrou do dia em que ela correu até ele com um desenho. Nele estavam os três. Ela, Tobias e uma pipa sobre as ondas. Ela disse que eles a lançaram sobre o oceano. Tenho certeza de que ela está lá agora, esperando por mim. Mas, com todo esse barulho, ela não consegue ouvir que eu já estou aqui. Simon ficou em silêncio, profundamente impressionado.
O oceano? Alice não disse nada sobre ele. Ele olhou para aquele garoto da rua e percebeu com horror. Ele parecia penetrar na alma de sua filha. Conhecia-a melhor do que ele, seu próprio pai. E o que você sugere? Ele perguntou baixinho. Não sei, Tobias respondeu honestamente. Só sei que ela precisa ouvir algo real. Não carros. Simon levantou-se da mesa. Pela primeira vez em muitos dias, ele sentiu não desespero, mas uma esperança quase imperceptível e infundada. Você vai me mostrar tudo. O desenho e onde você fica no parque. Preciso ver o mundo dela do seu ponto de vista. Ele se agachou diante do menino, diminuindo a distância entre eles. Só assim poderei entendê-la e ajudá-la. O menino acenou lentamente com a cabeça. Eles saíram da clínica no luxuoso carro preto de Simon. Tobias entrou no salão com delicadeza, com medo de deixar o menor vestígio no estofamento claro. O silêncio reinava na estrada. Ao chegar à casa, Simon parou em um parque abandonado. Vamos começar com o desenho, disse ele. A casa os recebeu com um silêncio profundo. O quarto de Alice estava vazio e friamente perfeito. Tobias, depois de pensar um pouco, aproximou-se de um enorme urso de pelúcia e tirou de lá um álbum grosso. Simon, com reverência, pegou-o nas mãos. Folheando as páginas, ele percebeu cada vez mais a presença de um menino magro nelas. E na última página, havia um desenho colorido. Duas crianças à beira-mar azul lançavam uma pipa vermelha ao céu, como se estivessem cumprindo uma promessa antiga. Vamos ao parque, disse Simon com voz rouca. Tobias o levou até uma clareira, perto de um velho e imponente carvalho, em cujo oco ficava o seu cantinho secreto. O menino tirou de lá os seus tesouros, uma pedra lisa, uma pena de pega e um pequeno pássaro de madeira. Eu o esculpi para ela, disse Tobias, para que ela não tivesse medo. Simon pegou o pássaro nas mãos, e naquele momento, todas as suas dúvidas desapareceram. Ao voltar para a clínica, Simon invadiu o consultório do doutor. Shaw, insisto em que esse menino tenha acesso permanente a Alice, declarou ele. Impossível, respondeu Helena. Isso viola todas as regras. Estou disposto a pagar, argumentou Simon. Por tudo, desinfecção, exames, quarto separado. Ele precisa estar perto dela. Suas finanças não podem substituir os protocolos médicos e o bom senso, indignou-se a médica. Os aparelhos não mentem, não há dinâmica. Então vamos encontrar uma maneira que seus aparelhos não possam detectar, insistiu Simon. Isabel propôs um acordo. Tobias ficaria no quarto ao lado, sob sua supervisão, e poderia ver Alice 2 vezes por dia, vestindo roupas esterilizadas. A doutora Shaw, apesar de sua relutância, concordou com isso. Entendo que isso não é um tratamento completo, Simon, disse ela. É uma decisão pessoal sua, e a clínica não se responsabiliza por ela. Agradeço por isso, respondeu Simon, sentindo profunda gratidão pela enfermeira. No dia seguinte, Tobias teve que passar por uma série de preparativos que o assustavam e o encantavam ao mesmo tempo por serem novos para ele. Tudo começou com um exame médico. Em vez da severa doutora Shaw, ele foi examinado por um jovem médico estagiário, que demonstrou sincera simpatia pelo menino. Ele auscultou cuidadosamente seus pulmões, examinou sua garganta e coletou sangue de seu dedo, tentando minimizar qualquer sensação desagradável e até mesmo apoiando-o com palavras gentis. Tobias, sentado em uma marquesa forrada com papel branco, suportou silenciosamente todos os procedimentos. Seu estoicismo era verdadeiramente impressionante. Ele estava acostumado a aceitar a dor e as privações, mas a gentileza e o cuidado eram algo completamente novo para ele. Isabel o levou ao chuveiro, uma sala deslumbrante e branca com torneiras cromadas brilhantes. Para um menino que tinha que se contentar com água fria da torneira, tal luxo parecia incrível. Ele se sentia constrangido com os jatos de água quente, sem saber como usar o sabonete perfumado
e a toalha macia. Isabel, percebendo seu constrangimento, ajudou-o com ternura e carinho. Seus gestos pareciam cheios de amor maternal. Ao sair do hospital, limpo e cheirando a sabonete, Simon já o esperava com várias sacolas da loja. Nelas não havia as roupas hospitalares habituais, mas roupas novas, simples, mas elegantes. Jeans, várias camisetas, um casaco aconchegante e tênis confortáveis. Vista o que quiser, disse Simon, um pouco constrangido. Tobias olhou para Simon com desconfiança, depois para as roupas. Ele tocou delicadamente o tecido macio da camiseta azul. Em toda a sua vida, nunca havia nada que pudesse ser chamado de verdadeira novidade. Simon, percebendo sua confusão, sentiu uma estranha remorso. Ele estava fazendo tudo isso por Alice, mas não podia negar que a imagem daquela criança sentindo pela primeira vez um simples cuidado despertava nele sentimentos há muito esquecidos. Finalmente chegou o dia da primeira visita. Tobias foi vestido com uma bata esterilizada espaçosa, um gorro e protetores para os sapatos. E com essa roupa parecia um pequeno cirurgião assustado antes de uma operação importante. Simon, para acalmá-lo, colocou a mão em seu ombro. Não se preocupe, apenas converse com ela. Conte-lhe algo sobre você. Tobias acenou com a cabeça e entrou lentamente no quarto. Parando ao lado da cama, sentou-se em uma cadeira e, com cuidado, como se temesse causar-lhe dor, pegou a mão de Alice. A palma da mão dela estava fria e sem vida. Olá! Sussurrou ele, sua voz mal se fazendo ouvir por causa do barulho dos aparelhos médicos. Sou eu, Tobias. Eu vim. Tenho certeza de que você está me ouvindo. Lembra-se de quando você trouxe maçãs do seu jardim? Você os escondeu para que ninguém percebesse? Eles estavam um pouco azedos, mas tão suculentos e crocantes. Depois, deitamos no gramado e ficamos observando as nuvens, uma das quais parecia uma enorme baleia. Você mencionou que ela estava nadando no oceano celestial, e nós a acompanhamos com acenos de mão. Ele falou por muito tempo. Sua voz suave enchia a sala estéril com imagens do passado comum deles. Ele se lembrava de como se escondiam da chuva debaixo de um grande cardo, de como encontravam pedras engraçadas, de como inventaram sua própria linguagem secreta de estalos e assobios. Simon e Isabel estavam na porta, e para Simon, cada palavra do menino era uma revelação. Ele via diante de si uma filha completamente diferente. Não uma menina quieta e obediente, mas uma pequena aventureira. Mas nada acontecia. As linhas nos monitores não mudavam, permanecendo perfeitamente lisas. Quando os 15 minutos se passaram, a doutora Shaw entrou na sala. Seu olhar percorreu os aparelhos, e Tobias, e uma satisfação fria passou por seus olhos. Como previsto, disse ela baixinho, dirigindo-se a Simon. Nenhuma reação. Na sala ao lado, reinava um silêncio permeado de desânimo. Tobias estava sentado no sofá, com as pernas cruzadas, e permanecia em silêncio. Ela não respondeu, disse ele finalmente. Talvez ela precise de mais tempo, sugeriu Simon, inseguro, sentindo sua esperança quase imperceptível desaparecer. Ele tirou da pasta um álbum com desenhos que trouxera de casa. Isso foi o empurrão final. Simon sentou-se ao lado do menino e abriu o álbum. Conte-me sobre isso, por favor, pediu ele, apontando para o primeiro desenho, que mostrava um carvalho imponente. Tobias resistiu um pouco no início, mas depois começou a contar com entusiasmo a história retratada em cada desenho. Diante de Simon, a vida misteriosa de sua filha parecia florescer. Ali estavam eles construindo uma cabana de galhos, ali salvando um filhote que havia caído do ninho. Elas desenham um mapa do parque, marcando todos os lugares secretos. E o que é isso? Perguntou Simon, aproximando-se do desenho em que havia uma pequena figura de madeira. É o pássaro da liberdade, respondeu Tobias,
com a voz mais calorosa. Eu a esculpi para Alice. Ela tinha pesadelos e tinha medo do escuro. Então eu disse que esse pássaro iria protegê-la enquanto dormia e levar todos os pesadelos para longe. Ele estava com ela naquele dia? Perguntou Simon com cautela. Tobias balançou a cabeça. Não. Ela ficou lá, em nosso buraco, junto com nossos tesouros. Estamos esperando seu retorno. Naquele instante, Simon pareceu se iluminar. Ele se levantou e começou a andar pela sala, medindo seus pequenos passos. As coisas, os tesouros, claro, sussurrou ele com os olhos brilhando intensamente. Como não pensei nisso antes? Estamos todos deixando passar alguma coisa. Ele se virou bruscamente para Tobias. Você disse a ela que ela não nos ouvia por causa do barulho. Mas o barulho dos aparelhos é apenas parte do problema. O mais importante é que tudo aqui é estranho. Palavras são apenas metade do trabalho. Não basta apenas falar. É preciso fazer com que ela sinta algo real. Ele apertou os ombros do menino. Mas não havia raiva em seu aperto firme. Apenas desespero e um desejo intenso. Vamos criar um mundo para ela aqui, Tobias. Bem nesta enfermaria. Vamos dar a ela tudo o que ela ama. Todos os seus tesouros, o pássaro, as pedras, a casca do velho carvalho. Ela precisa não apenas ouvir, mas também sentir. Sentir que seu lar é aqui, junto com a gente. Simon sentiu uma onda de energia, semelhante à que sentira no início de sua carreira, quando fechava negócios ousados que mudaram sua vida. Era a energia pura da determinação intransigente, reforçada pela intuição de que havia escolhido o caminho certo. O relógio na sala ao lado já estava chegando às 10, mas para ele o tempo havia deixado de existir. A única coisa que importava era o objetivo. Vamos, disse ele laconicamente a Tobias, que observava com surpresa genuína e leve apreensão a repentina mudança de humor do homem. Para onde vamos? Sussurrou o menino, estremecendo e se encostando no sofá. Para o parque, respondeu Simon, já se dirigindo para a porta. Precisamos pegar seus tesouros, agora mesmo. Eles entraram no corredor vazio e ecoante da clínica. Simon, sem recorrer à ajuda do motorista, pegou as chaves do carro e dirigiu-se com confiança para a saída. No posto noturno, perto das portas de vidro, eles foram recebidos pelo guarda de plantão, com voz sonolenta. Simon, está tudo bem? Já é bastante tarde, perguntou ele. Tudo bem, preciso sair imediatamente. O menino virá comigo, respondeu Simon laconicamente, sem parar e esperando que o segurança simplesmente os deixasse passar. Desculpe, senhor. O segurança bloqueou seu caminho indecisamente. Mas tenho instruções diretas da doutora Shaw. O menino não deve sair da clínica sem a permissão pessoal dela. Simon parou repentinamente e se virou lentamente. Seu olhar estava tão penetrado por uma raiva fria que o segurança recuou involuntariamente e engoliu em seco. Ouça-me com atenção, disse Simon com voz gelada, aproximando-se do homem. A doutora Shaw é responsável pelo tratamento da minha filha, e eu sou responsável pelo bem-estar dela. Se você tiver alguma objeção, pode entrar em contato imediatamente com a doutora Shaw e informar que Simon Gray está levando sua paciente. E diga a ela que, se ela decidir me cobrar por violar suas regras, no mínimo estranhas, que me envie a conta amanhã de manhã. Por enquanto, por favor, libere a passagem. O segurança, com o rosto pálido e um ar confuso, apertou o botão em silêncio, e as portas de vidro se abriram silenciosamente. À noite, apenas alguns carros chegavam à mansão, e a cidade mergulhava no silêncio. À luz dos faróis, o parque abandonado apareceu sob uma nova luz misteriosa, cheia de sombras e sussurros de folhas. Simon estacionou o carro no velho portão de sempre. Você não tem medo de ir lá à noite? Perguntou ele a Tobias, desligando o motor. O menino, sentado no banco do passageiro,
balançou a cabeça. Não, este é o nosso parque. Ele é bondoso. À noite ele apenas descansa. Simon acendeu a lanterna do celular. E seu feixe de luz branca cortou a escuridão, iluminando o caminho familiar e quase imperceptível. À noite, todos os sons soavam com uma clareza incomum. Cada farfalhar de folhas sob os pés, o piar distante de uma coruja, o estalar de galhos secos. Simon, acostumado ao caos do barulho da cidade, sentia-se estranho e vulnerável ali, enquanto Tobias, ao contrário, avançava com confiança e quase sem fazer barulho, como se fosse parte integrante daquela paisagem noturna. Tobias levou Simon até um velho carvalho, e quando chegaram a uma clareira iluminada pela lua, o homem parou perplexo. A árvore, como um gigante antigo, erguia-se acima deles, estendendo seus poderosos galhos braços para o céu estrelado. Aqui, sussurrou Tobias, e desapareceu na abertura escura do buraco. Simon iluminou o menino com o feixe de luz da lanterna. Este, como se estivesse realizando um ritual sagrado, começou a retirar seus tesouros do esconderijo. Primeiro apareceu um pequeno pássaro de madeira, que ele segurou cuidadosamente na mão. Depois, tirou uma pedra cinza lisa, parecida com um ovo de codorna. E por fim, uma pena fofa de gaio com listras azuis nas bordas. Tobias colocou tudo isso sobre um grande tronco ao lado do carvalho. Ainda falta a casca, murmurou ele, mais para si mesmo do que para Simon. Ela exala o cheiro da chuva e da floresta. E o musgo, dizia Alice, é tão macio quanto um cobertor para os elfos. Na base da árvore, ele encontrou um pedaço de casca velha coberta por líquen prateado e arrancou uma almofada exuberante de musgo, de cor verde esmeralda, úmida e fresca ao toque. Ao olhar para esses simples presentes da natureza, uma mudança dolorosa, mas necessária, ocorreu no coração de Simon. Durante toda a sua vida, ele perseguiu coisas caras e prestigiadas, medindo o sucesso em ouro, cavalos vapor e zeros na conta bancária. O mundo de sua filha, seu presente, o segredo de sua felicidade, estava em uma simples pedra, uma pena e um pedaço de madeira. Só isso, repetiu Simon, sua voz tremendo com a emoção que o invadia. Só isso, confirmou Tobias. Simon tirou seu luxuoso casaco de cachemire, um item cujo preço excedia o salário mensal de muitas pessoas, estendeu-o no gramado e, cuidadosamente, um por um, colocou sobre ele todos os itens trazidos por Tobias. Em seguida, ele os enrolou cuidadosamente, como um cobertor delicado para um recém-nascido, e disse: Vamos, Alice está nos esperando. O retorno deles à clínica por volta da meia-noite causou ainda mais agitação. Na porta da ala, eles foram recebidos não apenas pela preocupada Isabel, mas também pela própria doutora Shaw, que, ao que parecia, ficou incomodada com a ligação da segurança. Seu rosto expressava uma fria indignação. Simon, como você explica isso? Perguntou ela, lançando-lhe um olhar irado, que se deteve no estranho embrulho em suas mãos. Por que você trouxe terra, casca de árvore e sujeira da rua para uma ala de terapia intensiva esterilizada? Que loucura é essa? Talvez, Helena, respondeu Simon calmamente, olhando impassível para o rosto dela, que estava em chamas de raiva. Mas estou disposto a dar uma chance a esse método. Isabel, preciso da sua ajuda. Precisamos preparar tudo para que possamos levar esses itens com segurança para a enfermaria. A doutora Shaw estava pronta para contestar. Seus lábios já estavam prontos para soltar uma tirada de raiva. Mas Isabel, demonstrando uma coragem inesperada, a interrompeu. Não se preocupe, doutora, afirmou ela com firmeza. Temos tudo o que precisamos para a esterilização a frio. Podemos tratar a pedra, a casca e a estatueta de madeira, e elas não se tornarão uma fonte de risco bacteriológico. Colocaremos o musgo e a pena em um recipiente hermético com perfuração
para excluir o contato tátil, mas a imagem visual e, possivelmente, o cheiro permanecerão. Nosso objetivo é minimizar todos os riscos. Essa é uma abordagem anticientífica que viola todos os protocolos, objetou Helena, embora houvesse uma nota de dúvida em sua voz. E qual abordagem científica você propõe, Helena? Perguntou Simon, olhando-a fixamente nos olhos. Simplesmente não fazer nada? Não posso mais ficar esperando. Ou você me dá permissão ou eu mesma entrarei em contato com clínicas na Suíça e na Alemanha hoje à noite. E acredite, encontrarei uma que compreenda meu pedido, mesmo que seja incomum. Todos os presentes sabiam claramente que se tratava de uma ameaça direta e grave. A reputação da clínica e sua situação financeira dependiam de clientes importantes como Simon Gray, e ninguém queria arriscar isso. O rosto da doutora Shaw estava pálido, com os lábios apertados, e sua expressão era intransigente. Tudo bem, ela sussurrou. Faça o que achar melhor. Mas por sua conta e risco. Vou acompanhar pessoalmente cada passo seu. Se o estado da paciente piorar, mesmo que ligeiramente, se a temperatura subir pelo menos 1/10 de grau, a experiência será imediatamente interrompida e todos os materiais serão destruídos. Entendido. Durante a hora seguinte, a modesta sala de procedimentos transformou-se em algo parecido com um laboratório improvisado. Isabel, vestindo luvas e máscara de proteção, tratava com extrema atenção e concentração do espólio trazido da floresta noturna. Simon e Tobias, com a respiração suspensa, acompanhavam cada movimento dela. Ao terminar todas as manipulações, eles foram autorizados a entrar no quarto de Alice. Essa visita foi a mais incomum e tranquila de todas. Simon colocou o recipiente com musgo ao lado da cama, e um aroma sutil, quase imperceptível, mas fresco, de terra úmida e floresta, encheu o quarto. Ele colocou a casca na mesinha de cabeceira, para que Alice pudesse vê-la. Tobias aproximou-se de Alice e estendeu-lhe uma pedra lisa e fria, trabalhada à mão. Olha, disse ele, esta é a nossa pedra guardiã. Lembras-te de quando a encontramos junto ao riacho? Estava muito fria, mas aqueceste-a com as tuas mãos até ficar morna. Com muito cuidado, ele abriu os dedos imóveis da menina e colocou a pedra fria e pesada na palma da mão dela. Em seguida, pegou a pena guardada no recipiente. Esta é a pena da mesma gaivota que ficava gritando para nós do galho mais alto. É incrivelmente leve, como o seu riso, Alice. Ele colocou o recipiente na bochecha dela. E, finalmente, um pequeno pássaro de madeira apareceu em suas mãos. Aqui está o pássaro da liberdade. Ele veio para levar todos os seus pesadelos, como eu disse. Ele será seu protetor durante o sono e não permitirá que ninguém se aproxime de você. Ele colocou o pássaro na outra mão dela, sobre o cobertor, e gentilmente apertou a mão dela em torno da figura. Uma transformação ocorreu no quarto. Ele deixou de ser apenas um espaço estéril e se envolveu em uma magia silenciosa, quase material, de segredos e memórias infantis. Tobias permaneceu sentado em silêncio ao lado da cama. Tudo o que precisava ser dito já havia sido dito. Restava apenas esperar e acreditar. Simon e Isabel estavam encostados na parede, sem tirar os olhos dos monitores. As linhas nas telas permaneciam invariavelmente retas, como se não quisessem reagir ao que estava acontecendo. Passou-se uma hora, depois outra. O desespero, que por um momento havia recuado, voltou a deslizar pelo coração de Simon como dedos gelados. Será que Helena estava certa? Será que tudo isso era apenas fruto de sua imaginação? A agonia dolorosa do amor paterno? No momento em que ele estava pronto para se render e admitir sua derrota total, Isabel apertou sua mão inesperadamente. Olhe, sussurrou ela com a voz trêmula. Ela apontou para a tela do encefalógrafo. Simon olhou com atenção. Ele não viu os picos bruscos que esperava.
Mas algo na imagem das ondas cerebrais havia mudado. O padrão antes uniforme de repente adquiriu uma ondulação leve e quase imperceptível. A superfície, como a superfície lisa de um lago absolutamente calmo, foi perturbada pelo lançamento de uma pedrinha minúscula e imperceptível. A ondulação rapidamente se acalmou e a quietude se restabeleceu. Mas, alguns segundos depois, quando Tobias acidentalmente tocou o pássaro de madeira na mão de Alice, ondas mais nítidas e duradouras surgiram novamente na superfície. "O que está acontecendo?" perguntou Simon, sem acreditar no que via. "Não sei", sussurrou Isabel, e à luz dos monitores, Simon percebeu o brilho de emoção em seus olhos. "Na opinião do Dr. Shaw, são apenas oscilações insignificantes, um artefato aleatório, sem qualquer informação. Mas eu trabalho com esses aparelhos há mais de 10 anos. Não é coincidência. É uma resposta. Muito fraca. Mas ainda assim, uma resposta." A pequena ondulação na tela tornou-se a última esperança de Simon. Ele agarrou-se avidamente a esse sinal fraco, como um afogado se agarra a uma palha. A emoção e a alegria genuína o dominavam. "Chame a doutora Shaw", ordenou ele a Isabel, sem tirar os olhos do monitor. "Ela precisa ver isso." Isabel olhou para ele com desconfiança. "Sr. Gray", disse ela, "tenho certeza de que ela dirá o mesmo que eu. Pode ser qualquer coisa, desde interferência na rede até espasmo muscular. Não importa o que ela dirá." Ele explodiu, sua voz soando tensa. "Mas deixe-a fazer o exame. Que ela registre isso na documentação. Quero que isso seja feito oficialmente." A enfermeira saiu, suspirando profundamente. Poucos minutos depois, Helena Shaw entrou no quarto, com o rosto refletindo o cansaço e a irritação causados por mais uma chamada noturna. Aproximando-se silenciosamente do aparelho que Simon indicava, ela permaneceu em silêncio. Tobias, sem prestar atenção à chegada da médica, continuou a conversa com Alice, manuseando uma pedra lisa em sua mão. "Você se lembra", disse ele, "de como tentávamos fazê-lo pular na água? Como um sapinho. Você conseguiu 3 saltos e eu 5. Você ria tão alto naquela época." E novamente, como se em resposta às suas palavras, uma onda quase imperceptível passou pela tela. A doutora Shaw observou-a em silêncio por alguns segundos, com os lábios cerrados. "É apenas um erro estatístico, Simon", ela finalmente disse com voz calma e sem emoção. "Uma pequena flutuação dentro da normalidade. Isso acontece. Não significa nada." "Mas aconteceu 2 vezes", insistiu Simon. "Nas 2 vezes em que Tobias falou com ela, quando tocou nesses objetos. Não pode ser coincidência." "Talvez. Provavelmente é isso", afirmou Helena com firmeza, dirigindo-se a Isabel. "Verifique todos os contatos dos sensores. Talvez um deles esteja fraco. E aumente a dose do sedativo. Não precisamos de espasmos musculares indesejáveis que podem ser erroneamente interpretados como um milagre." Ao sair da sala, ela deixou para trás um rastro de ceticismo gelado. A euforia de Simon deu lugar a uma raiva aguda. Nem passou pela cabeça dela que poderia estar errada. Para ela, Alice era apenas um conjunto de números na tela, e ele e Tobias eram apenas um obstáculo. Mas, olhando para Isabel, Simon viu algo diferente em seus olhos. Ela o encorajou com o olhar quando pensou que ele não estava olhando, e fingiu que estava verificando os sensores, embora ambos soubessem muito bem que eles estavam funcionando perfeitamente. Naquele instante, Simon percebeu que tinha encontrado uma aliada. A partir daquele momento, uma rotina incomum e incomparável se estabeleceu na enfermaria e na sala ao lado. Simon se afastou completamente de todos os negócios, passando a direção da empresa para o vice-presidente. Seu mundo agora se limitava a essas 2 salas, e seu único objetivo
era criar uma ponte para a consciência da filha. Ele conseguiu que Tobias não fosse mais limitado a visitas de 15 minutos. Agora, o menino passava praticamente todos os dias ao lado do leito de Alice. Ele conversava com ela, descrevendo o que acontecia lá fora, e lia em voz alta contos de livros que Simon lhe havia dado. Ele colocava as joias deles ao redor dela, movendo-as de um lugar para outro, como se estivesse criando padrões a partir de suas memórias compartilhadas. O relacionamento com Simon também passou por mudanças. O constrangimento e a desconfiança foram gradualmente substituídos por uma parceria peculiar e silenciosa. Eles almoçavam juntos na sala de descanso, e para Simon, essa foi a primeira vez em muitos anos que ele não comeu em um restaurante caro, mas uma refeição simples preparada no hospital. Ele começou a perguntar a Tobias sobre seu destino, fazendo perguntas não de forma agressiva, como em um interrogatório, mas com curiosidade sincera, embora um pouco tardia. O menino respondia de forma sucinta e objetiva, mas Simon sabia encontrar o significado oculto entre as linhas. Ele ficou sabendo sobre as noites passadas em prédios abandonados, sobre a sensação eterna de fome, sobre a habilidade de Tobias na arte da invisibilidade, necessária para a sobrevivência. Certa noite, Simon entrou na sala com um tabuleiro de xadrez. "Você sabe jogar?" perguntou ele. Tobias balançou a cabeça negativamente. "Meu pai me ensinou", respondeu Simon, colocando as peças no tabuleiro. "Ele sempre dizia que o xadrez ensina a pensar várias jogadas à frente. Eu também tentei ensinar Alice, mas ela não se interessou. Ela achava que todas as peças estavam muito concentradas umas nas outras e não enxergavam nada além disso." O jogo começou. Tobias revelou-se um aluno surpreendentemente talentoso, apesar de não conhecer as regras. Ele tinha uma intuição impressionante e fazia jogadas inesperadas que colocavam Simon em uma situação embaraçosa. Durante o jogo, eles conversaram. "Por que você foi embora?" perguntou Simon de repente, olhando para o tabuleiro. Essa pergunta o atormentava desde o início, mas só agora ele encontrou coragem para fazê-la. Tobias congelou, com a mão com o peão suspensa no ar. "Eu fiquei com medo", sussurrou ele. "Muito, sangue, gritos. Eu pensei que era minha culpa, que se eu não a tivesse chamado, nada disso teria acontecido. Eu tinha medo de ser preso e ir para a cadeia." Ele colocou o peão no tabuleiro, mas logo percebeu que estava errado. Esconder-se não era o jeito dela. Alice não teria feito isso. Ela teria sido corajosa e teria dito tudo como era. "É por isso que eu vim." Simon ficou em silêncio, olhando para aquele menino pequeno e frágil. Em seus olhos, ele viu mais coragem e honestidade do que em muitos adultos com quem já havia se deparado. Naquela noite, Tobias apareceu pela primeira vez não apenas como um amigo de sua filha, não como a chave para sua salvação, mas como uma pessoa independente e autêntica, forçada a amadurecer cedo. Nessa época, Isabel começou a manter um diário informal de observações. Ao lado da cama, ela colocou um tablet e registrou metodicamente tudo: a hora das visitas de Tobias, o que ele dizia, os objetos que tocava. Paralelamente, ela anotava qualquer alteração nos monitores, mesmo as mais insignificantes, que a doutora Shaw chamava de erros. Após 7 dias, eles perceberam uma tendência fraca, mas clara. As respostas mais expressivas surgiam quando Tobias falava sobre o futuro. Quando ele contava como ele e Alice iriam para o mar, como construiriam um castelo de areia e soltariam aquela cobra vermelha do desenho dela. Veja, Isabel mostrou suas anotações a Simon. Quando ele fala sobre o passado, há uma reação, mas ela é quase imperceptível. E quando se trata do futuro, da promessa deles, a reação se intensifica. Parece como se ela se estendesse em direção a ele, seguindo-o. Essa descoberta os inspirou a novas conquistas. Tobias, percebendo isso,
Passou a compartilhar com mais frequência seus pensamentos sobre o oceano. Ele falava sobre ele com uma precisão surpreendente, baseando-se nos mínimos detalhes que lia em revistas antigas encontradas na rua. Ele descrevia o barulho das ondas, os gritos das gaivotas, o vento salgado penetrante. Em um desses momentos, entusiasmado com a história, ele cantarolou baixinho uma melodia simples que, segundo ele, ouvira de um músico de rua. Alice disse que, com essa música, é mais fácil mergulhar nos sonhos sobre o oceano, acrescentou ele. Nesse momento, Simon percebeu no monitor mais um pico, mais evidente do que todos os anteriores. Foi breve, mas agudo, como uma picada de agulha. Música, sussurrou ele. Deve ser isso. Sons. Ela não precisa apenas de aromas e sensações táteis. Ela precisa ouvir os sons do mundo deles. Uma nova ideia tomou conta de seus pensamentos. Ele se lembrou do velho gravador de cassetes da infância, no qual gravava sua voz e todas as fantasias infantis. Era real, não virtual. Precisamos de um gravador, Tobias. Ele compartilhou com o menino. Vamos criar um mundo sonoro para ela. Vamos gravar todos os sons do nosso parque. O farfalhar do vento nas folhas do carvalho centenário, o canto dos pássaros, sua voz lendo histórias. Para ela, faremos um audiolivro do seu mundo mágico. A ideia inspirou Tobias de tal forma que, pela primeira vez em muito tempo, um sorriso infantil genuíno apareceu em seu rosto. Era um projeto secreto, algo que eles faziam juntos. No dia seguinte, Simon trouxe para o hospital um gravador de fita cassete velho, mas que funcionava bem. Vamos ao parque amanhã de manhã, propôs ele, e começaremos nossa primeira gravação. O entusiasmo deles, porém, foi estragado pela visita inesperada do doutor Shaw naquela mesma noite. Ela entrou no quarto quando Simon estava mostrando a Tobias como usar o gravador, com o prontuário de Alice nas mãos. Simon, precisamos discutir seriamente a situação, disse ela sem rodeios. Já se passou mais de uma semana desde o início do seu experimento. Não vejo nenhuma mudança positiva clinicamente significativa. Nenhuma mesmo. A pressão está estável. O ritmo cardíaco está normal. Mas tudo isso é resultado do funcionamento dos aparelhos. A atividade cerebral continua em um nível criticamente baixo. Mas os surtos de atividade se tornaram mais frequentes, objetou Simon. Isabel apenas registra isso, observou Helena. Ela é enfermeira, não especialista em neurofisiologia, acrescentou ela. Suas observações não podem servir de base para um diagnóstico. Simon, eu entendo sua tristeza, mas o que está acontecendo aqui está se tornando algo absurdo. Isso atrapalha o trabalho normal de toda a equipe e gera falsas esperanças. Portanto, como médica responsável, devo insistir no meu ponto de vista. Você tem mais 3 dias, 72 horas. Se durante esse período não observarmos melhoras reais e objetivas, não apenas indicadores virtuais, mas reações físicas, como reações das pupilas, algo tangível, interromperemos todos os procedimentos. O menino voltará para a ala infantil e passaremos para o protocolo padrão de terapia de suporte. Esta é minha decisão inabalável. Ela colocou a pasta sobre a mesa e saiu, deixando Simon e Tobias em um silêncio ensurdecedor. 3 dias. Esse era o ultimato. O tempo, que ele parecia ter esquecido, voltou a ter sua implacável nitidez. O ar na sala parecia ter se comprimido, tornando-se denso e pesado sob a pressão do ultimato da doutora Shaw 72 horas. Esse número não dava paz a Simon, pulsando em suas têmporas. Ele olhou para Tobias, que estava sentado em uma cadeira, segurando o gravador nas mãos, e seu rosto voltou a ficar fechado e cauteloso como antes. O sorriso que iluminava seu rosto apenas um momento atrás desapareceu. Ela não confia em nós, sussurrou Tobias. Isso não importa, respondeu Simon com firmeza, embora sua voz revelasse incerteza.
O importante é se nós mesmos acreditamos no que estamos fazendo. O plano para amanhã permanece inalterado. Vamos fazer essa gravação e ela será a mais incrível possível. Na manhã seguinte, o céu estava limpo e o ar fresco. Simon e Tobias voltaram ao parque, mas desta vez tinham uma tarefa especial. Eles não estavam apenas curtindo o passeio, mas prestando atenção aos sons ao redor. Tobias, como um guia no mundo da música, parava debaixo de uma árvore e sussurrava. Vocês estão ouvindo? É um pintacilgo cantando. Alice sempre sentia alegria quando o ouvia. Simon cuidadosamente aproximou o gravador e apertou o botão de gravar. Eles registravam todos os sons. O farfalhar do vento nas copas do velho carvalho, que lembrava o bater das ondas do mar. O rangido do balanço antigo, no qual eles balançavam de vez em quando. O murmúrio do riacho que corria na extremidade do parque. Então, Tobias sentou-se no chão, encostando-se ao tronco da árvore, e começou a falar. Ele não recitou um conto preparado com antecedência, mas simplesmente compartilhou sua história. Contou sobre a promessa deles, sobre o mar, sobre a pipa vermelha. Sua voz soava baixa e comovente. E Simon, ao ouvir, de repente percebeu que não era apenas uma história infantil. Era uma verdadeira oração, dirigida não a uma divindade, mas a uma pessoa. Ao final da gravação, a fita estava quase cheia. De volta à clínica, eles estavam cheios de esperança. Isabel os ajudou a conectar o gravador a um pequeno alto-falante que ela trouxe de casa, para que o som fosse mais rico e nítido. Colocando o alto-falante ao lado da cabeceira de Alice, Tobias se inclinou para ela e sussurrou. Aqui está, Alice. Agora nosso parque está com você. Ouça. Simon apertou o botão Iniciar. Os sons gravados anteriormente encheram o alto-falante. No início, soaram tímidos, mas depois ficaram mais confiantes. O chilrear dos pássaros, o farfalhar das folhas, a voz suave de Tobias. A sala parecia ter ganhado vida. Era uma magia frágil, mas real. Simon, Tobias e Isabel, com a respiração suspensa, observavam o monitor do encefalógrafo. Nos primeiros minutos, nada mudou. As linhas na tela permaneceram normalmente planas. Simon sentiu um frio na barriga. Será que era outro fracasso? Mas, quando a gravação reproduziu a voz de Tobias descrevendo os salpicos salgados e os gritos das gaivotas, algo incrível aconteceu. A linha na tela não apenas tremeu, mas subiu abruptamente, criando um pico nítido, e depois desceu suavemente. Foi como acordar de um longo sono, como uma respiração profunda e cheia de vida. É isso! Exclamou Isabel aliviada. Na tela diante deles, uma imagem congelada atestava o evento indiscutível. Sua intensidade era grande demais, clara demais para ser confundida com interferência. Naquele exato momento, a porta da sala se abriu e a doutora Shaw entrou, após realizar um exame de rotina. Seu olhar percorreu o dinamômetro, depois os rostos dos 3 homens, e parou no monitor, onde o pico era claramente visível. Simon percebeu um lampejo de surpresa no rosto da doutora, que foi imediatamente substituído por sua habitual cautela profissional. Intrigante, disse ela, aproximando-se do aparelho. Um salto muito acentuado nas leituras. Isso pode acontecer quando há uma queda de energia ou um curto-circuito em algum sensor. Mas isso definitivamente não é uma falha. Simon não conseguiu se conter. Isso aconteceu exatamente quando a voz de Tobias soou. É uma reação. Simon, entendo seu desejo de ter certeza disso. Helena respondeu calmamente, pressionando os botões e estudando a lógica de funcionamento do aparelho. No entanto, não posso fazer um diagnóstico com base em coincidências. Vou chamar um especialista para verificar o equipamento, para ter certeza absoluta. Ela realizou um exame padrão, incluindo a verificação das pupilas de Alice com uma lanterna e dos reflexos. No entanto, nenhuma reação foi observada. Como vocês podem ver,
O estado não melhorou, declarou ela. Vocês têm pouco menos de 48 horas. Suas palavras soaram como uma sentença fatal. Ao sair, ela os deixou com uma vitória que só eles mesmos reconheciam. A euforia emocional do triunfo deu lugar a uma decepção dolorosa. Eles tinham uma verdade irrefutável, mas ela não podia mudar nada. O mundo da ciência, personificado pelo doutor. Shaw recusou-se a aceitá-la. A partida do doutor. Shaw tornou a atmosfera na enfermaria ainda mais tensa. O pico vitorioso no monitor agora parecia uma zombaria. Eles tinham um argumento que não tinha importância para a única pessoa de quem dependia todo o seu destino. Simon sentiu o desespero tentar consumi-lo novamente. Mas, olhando para Tobias, ele percebeu em seus olhos não o desânimo habitual, mas uma chama teimosa. Ela nos ouve, disse o menino com confiança. Eu sei. Só que a distância é muito grande e é difícil para ela voltar. Mas como vamos provar isso? Sussurrou Simon, sentando-se na cadeira. Temos menos de 2 dias. Precisamos de algum argumento incontestável que essa mulher não possa explicar como um erro do equipamento. Precisamos de alguma reação física. Qualquer movimento. Algo real. O silêncio pairou entre eles, preenchido pelos sons do parque que vinham da fita no gravador. Isabel, sem tirar os olhos do soro, trocou-os silenciosamente, tentando não interromper as reflexões. O parque é a nossa casa, disse Tobias de repente, olhando para Alice imóvel. Mas prometemos não falar sobre ele. Prometemos falar sobre o oceano. Simon olhou para ele. O que você quer dizer? Os sons do parque a ajudam a se lembrar, continuou Tobias. Mas, para que ela acorde, ela precisa do que sonha, o lugar para onde devemos ir. Ela precisa do oceano para poder voltar à vida. Essas palavras penetraram profundamente na alma de Simon. Claro, como ele não tinha percebido isso antes. O parque era apenas o começo, o lugar onde seu sonho nasceu. Mas o sonho em si era outro. Sobre o espaço infinito do mar, o vento salgado e os gritos das gaivotas, sobre as ondas quebrando na costa. A gravação foi apenas o primeiro impulso, o ponto de partida. Era preciso agir, não parar. Você está certo, disse Simon, levantando-se. Uma ideia nova e ousada surgiu em sua cabeça. Você está absolutamente certo, Tobias. Se ela não pode chegar ao oceano, então o oceano deve encontrar o caminho até ela. Isabel e Tobias olharam para Simon sem entender. O que você pretende fazer? Perguntou a enfermeira gentilmente. Quero transformar este quarto em uma verdadeira praia oceânica, respondeu Simon, com um brilho louco nos olhos. Em todos os aspectos. Som, cheiro, luz, tudo. Nas 24 horas seguintes, a clínica parecia o set de filmagem de um grande filme de Hollywood. Simon dedicou todas as suas forças e recursos ao projeto. Ele não se afastou do trabalho nem por 1 minuto, e seu telefone não parava de tocar. Em primeiro lugar, ele garantiu gravações multicanais de alta qualidade do som das ondas, desde o sussurro quase inaudível das ondas até o rugido ameaçador de uma tempestade, recorrendo a um estúdio de gravação. Em seguida, ele entrou em contato com uma empresa especializada em efeitos especiais para cinema e fechou um acordo para alugar vários painéis de vídeo gigantes, sem emendas e projetores potentes. Nesse momento, seus assistentes encontraram uma empresa que desenvolvia aromas para hotéis e encomendaram a eles a criação urgente de uma composição que imitasse o cheiro da brisa marinha, do sal e das algas. A raiva tomou conta da doutora Shaw quando ela soube do que estava acontecendo. Simon, isso já é demais! Ela gritou para ele no corredor. Você está transformando a unidade de terapia intensiva em um caos. Todos esses aparelhos podem interferir no funcionamento de nossos equipamentos médicos. Tudo será protegido e verificado por seus próprios especialistas, respondeu Simon com confiança.
Estou disposto a pagar pelo trabalho de qualquer especialista que você escolher. Mas você não pode me impedir, Helena. Tenho apenas 24 horas restantes e vou usá-las como bem entender. E se você tentar me impedir, garanto que amanhã toda essa história e a flexibilidade da sua clínica serão conhecidas por todas as principais agências de notícias. A ameaça fez Helena recuar. Ao se despedir, ela disse: "O tempo não para, Simon. E eu pessoalmente vou garantir que tudo isso acabe às 9 horas da manhã depois de amanhã." No final da tarde do dia seguinte, a sala havia passado por uma metamorfose completa. Enormes telas, ocultando as paredes, mostravam ondas azul turquesa batendo lentamente na praia arenosa. O barulho ritmado das ondas e os gritos distantes das gaivotas soavam dos alto-falantes embutidos. Projetores especiais no teto criavam a sensação de nuvens se movendo lentamente. A sala estava envolta em um aroma fresco e salgado, que tornava a imagem incrivelmente realista. Nessa paisagem, a cama de hospital parecia irreal, como um objeto aleatório que acidentalmente havia acabado na praia. Tobias entrou na sala e parou, tomado pela surpresa. É ele, ele disse, quase inaudível. Vivo. Faltava menos de um dia. Simon, Tobias e Isabel começaram seu último turno. Eles apagaram a misteriosa luz do hospital, deixando apenas o brilho suave das telas, criando uma atmosfera de silêncio solene. Simon sentou-se em um dos lados da cama, Tobias, no outro. "Alice", começou Simon com a voz rouca, "não conseguimos atender ao seu último pedido, levá-la ao oceano. Mas estamos trazendo-o até você, entende?" Tobias pegou sua mão, onde ainda repousava o pássaro de madeira. "Aqui estamos", sussurrou ele. "Em nosso cais. Basta abrir os olhos. Estamos esperando por você, para soltar a cobra." Durante 1 hora, 2, 3. Eles ficaram sentados, imersos no silêncio, quebrado apenas pelo som hipnotizante das ondas. Simon sentiu a enorme tensão das últimas semanas se dissolver gradualmente na respiração ritmada do oceano. Ele compartilhou com Alice as lembranças de sua infância, daquele primeiro dia em que seu pai o levou à beira-mar. Tobias, por sua vez, contou a ela sobre seus sonhos mais queridos, sobre como ele via a viagem deles juntos no futuro. Suas vozes, suaves e quase inaudíveis, se misturavam ao barulho das ondas. Isabel espreitava periodicamente, acompanhando os indicadores. O encefalograma mostrava uma leve ondulação constante, mas não se registravam mais picos acentuados. O mais importante era que não havia nenhuma reação física. Alice permanecia imóvel. A noite estava chegando ao fim. A primeira luz aparecia pela janela. Faltavam apenas algumas horas para o ultimato. A esperança, que ontem parecia forte e inabalável, agora, como a escuridão da noite, estava gradualmente se extinguindo. Simon se sentia vazio. Ele fez tudo o que podia. Virou o mundo de cabeça para baixo, criou um oceano dentro das paredes do quarto do hospital. Mas isso não foi suficiente. Seu olhar recaiu sobre Tobias. O menino adormeceu, encostando a cabeça na beira da cama de Alice. Mas mesmo dormindo, sua mão não soltava a dela, como se agarrando ao último fio de esperança. Às 7 da manhã, Isabel entrou no quarto com uma expressão triste no rosto. "Sr. Gray, você tem apenas 2 horas. A doutora Shaw já chegou e deu ordens para que tudo fosse preparado para a desmontagem." Simon acenou com a cabeça em silêncio, compreendendo que era o fim. Suas esperanças ruíram. Ele acordou Tobias gentilmente. "Chegou a hora", sussurrou ele. "Nosso tempo está quase acabando." Tobias, esfregando os olhos, sentou-se e olhou para Alice, depois para as telas, onde se estendia o oceano. Seus olhos refletiam um abismo de desespero. Inclinando-se para o ouvido da menina, ele sussurrou, quase imperceptível para Simon:
Eu não queria isso. Soou sua confissão baixa e cheia de dor. Eu não queria te deixar ir, mas, aparentemente, é assim que deve ser. Apenas lembre-se, eu cumprirei minha promessa. Eu o encontrarei por nós dois. Vou enviar nossa serpente. Até mais, Alice. Ele beijou sua testa e colocou em sua mão, que segurava o pássaro, uma pequena concha que ele guardava no bolso todo esse tempo. Que isso seja a voz dele para você, sempre. Naquele exato momento, naquele silêncio ensurdecedor, onde apenas o barulho das ondas artificiais quebrava a tranquilidade, aconteceu o que eles esperavam há tanto tempo. Não na tela, mas na realidade. Os dedos de Alice, que ficaram imóveis durante todas essas semanas, lentamente, quase imperceptivelmente, mas claramente se contraíram, apertando com mais força o pássaro de madeira e a concha em seus braços. O tempo parecia ter parado. Simon, Tobias e Isabel, como se tivessem se transformado em estátuas de sal, ficaram paralisados, com os olhos fixos na mão de Alice. O movimento foi quase imperceptível, mas naquele torpor que reinava na enfermaria há semanas, soou como um trovão em um céu claro. Simon prendeu a respiração. Pareceu-lhe que seu coração havia parado, e em seguida voltou a bater com força em seu peito, fazendo com que seus olhos escurecessem. Ele tinha medo até de piscar, não querendo acreditar que aquilo fosse apenas fruto de sua imaginação exausta. Um som baixo e abafado, semelhante a um soluço, escapou da boca de Tobias. Seu olhar estava fixo nos dedos dela, que seguravam firmemente seus presentes de despedida, e seu rosto refletia várias emoções: choque, surpresa e, finalmente, uma alegria avassaladora e sobrenatural. Alice? Ele sussurrou. Sua voz tão rouca que as palavras mal podiam ser distinguidas. E, como se em resposta ao seu chamado, os dedos dela se apertaram novamente, como se o reconhecessem. Não foi um gesto casual, mas um movimento intencional, cheio de força e significado. Uma resposta clara, inequívoca, física. Ela está aqui, sussurrou Simon, e essas palavras, impregnadas de dor, esperança e desespero, refletiram tudo o que ele havia passado nas últimas semanas. Naquele exato momento, a porta da sala se abriu com um rangido brusco e profissional. A doutora Shaw apareceu na soleira, segurando um tablet nas mãos. Seu rosto, como sempre, permanecia impenetrável. Atrás dela, 2 técnicos uniformizados aguardavam o início da desmontagem do equipamento. São 9 horas da manhã, Simon, ela disse de forma clara e sem emoção. O tempo acabou. Peço que você e o menino liberem o quarto para que meus funcionários possam começar a fazer o que têm que fazer. Simon ficou em silêncio. Apenas levantou a mão e apontou para a cama. Seu dedo tremia impotente. Tobias, incapaz de conter a emoção, levantou-se de um salto. Ela se mexeu! Exclamou com lágrimas na voz. Olhem para a mão dela. A doutora Shaw lançou-lhe um olhar sarcástico, como se fosse uma criança desobediente que se recusava a sair do seu lugar favorito. Ela estava prestes a dar mais uma palestra sobre espasmos musculares e esperanças ilusórias, mas o que viu fez com que se interrompesse. Os dedos da menina se contraíram novamente, e desta vez o movimento foi tão nítido que pôde ser visto até mesmo do outro lado da porta da enfermaria. Helena Shaw ficou paralisada. Sua frieza profissional rachou. Um espanto puro e sem distorções passou por seu rosto. Lentamente, ela deu um passo à frente, com o olhar fixo na mão da paciente. Isabel, a primeira a se recuperar, correu para os monitores. "Doutora, veja!" exclamou ela. "Surgiu atividade, ritmo alfa estável. Isso, a paciente está acordando." Todos os olhos estavam voltados para a tela do encefalógrafo. Em vez de raros picos, agora era possível ver claramente um padrão rítmico. O cérebro de Alice estava começando a acordar. A doutora Shaw aproximou-se da cama
Colocou o tablet de lado e pegou sua lanterna compacta de diagnóstico. Suas ações, desprovidas da frieza anterior, agora respiravam a energia de uma médica que se deparara com algo verdadeiramente surpreendente. Levantando cuidadosamente a pálpebra de Alice, ela apontou a luz da lanterna para seus olhos. E a pupila, que até aquele momento estava bem aberta e sem vida, gradualmente se contraiu, reagindo à luz penetrante. "Não pode ser", sussurrou Helena, mais para si mesma do que para os outros. Pegando um martelo neurológico, ela verificou o reflexo do joelho. Uma contração mínima, mas perceptível, da perna da menina confirmou sua suposição. Era exatamente o sinal que ela procurava. O indicador objetivo e clinicamente significativo. A mulher endireitou-se. Seu olhar deslizou pelo oceano nas paredes, pelo musgo na cabeceira, pelo pássaro de madeira na mão da criança. Ela viu o rosto choroso, mas radiante, de Tobias. Depois o de Simon, que, apoiado na parede, caminhava vacilante e chorava silenciosamente, como uma criança pequena. Seu mundo, baseado em fatos e lógica, desabou em um instante. Ela, uma especialista renomada, tratava o corpo sobrecarregado de tubos, enquanto o pai e aquele menino sem teto tratavam de algo muito mais importante: as almas. A abordagem dele se mostrou mais eficaz. Ela se virou bruscamente para os técnicos, que ainda não haviam saído da porta. "Saiam!" ordenou ela severamente. "Tudo está cancelado." Em seguida, dirigiu-se a Isabel. "Prepare tudo para um exame completo de emergência. Ressonância magnética, doplerografia, análise bioquímica completa do sangue. Imediatamente. Avise a UTI que talvez tenhamos que transferir o paciente. Depressa!" O caos tomou conta da enfermaria. Outras enfermeiras chegaram correndo. Suas vozes se fundiram em um único murmúrio de ordens. O oceano artificial, que apenas um momento atrás era o centro do universo delas, tornou-se o pano de fundo para o drama médico que se desenrolava. Mas Simon e Tobias estavam alheios a tudo ao seu redor, seus olhos fixos em Alice. Tobias se inclinou para ela novamente. "Você está aqui", sussurrou ele, passando a mão pela bochecha dela. "Você está de volta." Um som quase imperceptível veio debaixo da máscara de oxigênio. Não eram palavras. Apenas um suspiro silencioso, fraco, como um eco, um gemido. Mas para Simon, esse som era mais precioso do que qualquer obra-prima musical. Ele se aproximou de Tobias e apertou seus ombros magros em um forte abraço. Dois homens, um em um terno amarrotado de milionário, o outro em roupas hospitalares de menino sem teto, estavam juntos, sem se separar, ao lado da cama da menina que, como se tivesse voltado de uma longa viagem, ouviu a promessa feita à beira-mar. O despertar de Alice não foi repentino, como nos filmes, em que o herói de repente se senta na cama e começa a falar. Foi um processo longo, difícil e gradual, semelhante ao nascer do sol após a noite polar. Nos primeiros dias, ela dormiu a maior parte do tempo, sua consciência apenas ocasionalmente despertando com um olhar fraco e confuso. No entanto, a cada dia, esses despertares se tornavam mais intensos e nítidos. A equipe médica, agora sob a liderança da doutora Shaw, trabalhava sem parar. Ela supervisionava pessoalmente todos os procedimentos. Seu antigo cinismo deu lugar a um profundo interesse profissional. E talvez a uma nota quase imperceptível de humildade diante do que continuava sendo um mistério para ela. Embora os painéis de vídeo com vista para o oceano tivessem sido removidos, a pedido de Simon, o sistema de áudio que reproduzia continuamente o som das ondas foi mantido na enfermaria. O pássaro de madeira e a concha ainda estavam na mesinha de cabeceira, e Alice, ainda não totalmente recuperada, frequentemente se esticava para alcançá-los durante o sono. Tobias não se afastava dela nem um passo. Ele se tornou seu apoio, ligando-a à realidade.
Ele ficava horas ao lado de sua cama, segurando sua mão e sussurrando histórias já conhecidas, como se temesse perturbar o frágil equilíbrio de seu sono. A primeira palavra que saiu de sua boca uma semana depois não foi papai. Em um sussurro baixo, quase imperceptível, ela disse Toby. Isso aconteceu quando ele estava contando novamente sobre a pipa vermelha. E naquele momento Simon não sentiu nem um pingo de ciúme. Apenas uma gratidão infinita por esse menino, que conseguiu penetrar no mundo dela, onde nem ele nem os especialistas mais qualificados conseguiam entrar. A reabilitação foi um processo longo e complexo. Alice teve que reaprender a andar, a falar frases completas, a coordenar seus movimentos. Mas nela sempre ardeu uma incrível sede de vida, alimentada pelo amor e apoio constantes de seu pai e amigo. Simon passou por mudanças radicais. Ele vendeu o pacote controlador de ações de sua construtora, mantendo apenas uma pequena participação, e não dedicou mais sua vida a intermináveis reuniões. Ele os acompanhava no centro de reabilitação, ajudando Alice a dar seus primeiros passos incertos, e também levava Tobias ao parque, onde passeavam juntos e discutiam o futuro dele. Simon cuidou primeiro dos aspectos legais da tutela do menino. Não foi difícil encontrar advogados adequados, mas a questão revelou-se complicada. Tobias não tinha documentos, nem parentes conhecidos. No entanto, os recursos e a influência de Simon revelaram-se um instrumento eficaz. Alguns meses depois, Tobias tornou-se oficialmente filho adotivo de Simon. Pela primeira vez na vida, ele se sentiu parte de uma família. Tinha sua própria casa, seu próprio quarto. Ao entrar na escola, Tobias, embora tenha enfrentado dificuldades para recuperar o tempo perdido, avançou graças à sua inteligência natural e perseverança. Certa vez, quando Alice já conseguia se locomover em uma cadeira de rodas e desfrutar de passeios pelo jardim do hospital, Simon sentou-se ao lado da Dra. Shaw em um banco. Helena, ele começou com voz baixa. Ainda não consigo entender o que foi isso, em certo sentido, do ponto de vista científico. A Dra. Shaw ficou em silêncio, observando as crianças que cochichavam perto do canteiro de rosas. Do ponto de vista médico, sua filha teve uma recuperação espontânea, sob a influência de estímulos sensoriais não específicos. Ela finalmente respondeu, usando termos profissionais. Ela suspirou e olhou para Simon, não mais com distância profissional, mas com calor humano. Honestamente, Simon, eu não sei. Eu tenho conhecimento sobre o tratamento do corpo, mas como funciona o que chamamos de alma, eu não sei. Aparentemente, ela tem suas próprias leis, não documentadas em nossos livros de medicina. Vocês dois e esse menino encontraram uma abordagem especial para ela. É tudo o que posso dizer. 1 ano depois, o sol brilhante iluminava a praia de areia infinita. No céu, empurrado pelo vento salgado, pairava uma enorme pipa vermelha, com sua longa cauda se contorcendo como se fosse um ser vivo. 2 crianças puxavam a linha, esticada como uma corda. Alice, que se tornara forte e corajosa, soltava uma risada sonora e livre. Ao lado dela, um pouco mais alto e mais forte, estava Tobias. Seus olhos já não refletiam a ansiedade e a exaustão de antes. Ele era um menino comum, seu sorriso era cheio de felicidade, e o sol, brilhando intensamente, causava-lhe um leve constrangimento. Não muito longe, sentado diretamente na areia, vestindo jeans e camiseta comuns, Simon observava-os. Seu rosto exibia um sorriso suave e tranquilo. O ano acrescentou-lhe alguns cabelos grisalhos, mas em seus olhos brilhava algo que antes não existia: serenidade. Ele observava seus filhos, sua filha e seu filho, brincando na linha da rebentação, tentando pegar a pipa rebelde. "Segure com mais força!" gritou Alice rindo. "Ele vai voar para as baleias nas nuvens." "Não vai!" afirmou Tobias com firmeza. "Afinal, nós prometemos."
Olhando para o pai, as crianças acenaram para ele. Ele respondeu da mesma forma. Naquele momento, não existiam milhões, impérios empresariais ou diagnósticos ameaçadores. Havia apenas 3 pessoas à beira do imenso oceano. 3 almas que se perderam e se reencontraram, unidas por uma promessa simples, mas eterna. Simon levantou-se, sacudiu a areia das calças e dirigiu-se a eles para ajudar a segurar a pipa que voava em direção ao céu. A história deles juntos estava apenas começando.